Então, hoje eu vou trazer aqui 3 atitudes importantes, né, para te ajudar a expressar aquilo que você precisa. Vamos falar um pouquinho então sobre o que é isso, né? O que é expressar aquilo que você precisa? É você estar sintonizada com sua necessidade, com seu desejo e ter a atitude que permite que você expresse isso para outra pessoa. Isso não significa que a outra pessoa que vai receber aquilo que você está falando, né, que você está trazendo, automaticamente vai realizar algo que você precisa ou se responsabilizar por oferecer a você algo que você não responsabiliza, né, por você mesma, mas significa que você ganha liberdade, que você controla, nem é controla, mas que você tem maturidade para lidar com aquilo que acontece na sua vida, né? E que você não se trava, que você expressa aquilo que você deseja, aquilo que você precisa. Você tem autenticidade com você. Você se respeita. Bom dia, aliás, já é boa tarde, né, gente? Para todo mundo que está entrando aqui. Então, é esse lugar de você, de um autorrespeito e também de um respeito com o próximo. Mas tudo começa em nós, como eu sempre digo por aqui, né? E o que não é esse lugar? O que não é esse lugar de poder expressar? É aquele lugar que você está tão preocupada em agradar o outro para não ficar sozinha, ou para ser uma boa pessoa, ou para não receber crítica, está tão preocupada com a sua imagem, ou está tão preocupada com tanto medo de ser rejeitada, com tanto medo de ser abandonada. Os medos estão tão aflorados em você que você escolhe negligenciar você mesma para agradar o outro. E quando você escolhe negligenciar você mesma para agradar o outro, você atrai para a sua vida uma fragilidade, porque o outro pode ir embora, o outro pode fazer aquilo em algum momento que você precisa, mas o outro não é responsável pela sua própria felicidade, você é, né? E quando você coloca a sua felicidade ou as resoluções da sua vida nas mãos de outra pessoa, você se torna vulnerável. E por que é importante a gente olhar para isso, gente? Porque a autoconfiança é um pré-requisito para a realização dos nossos sonhos e dos nossos projetos, para uma vida bem vivida, uma vida de realizações, uma vida onde você sinta que você está oferecendo o seu melhor, suas potencialidades estão sendo colocadas aí, né? Você tem satisfação de ser quem você é. Então, se você não tem esse lugar de poder expressar com confiança as suas necessidades, você fica nesse lugar de limitação e vulnerabilidade, fragilidade que eu estava falando aqui, né? E que atitudes são essas, né? Mas antes de eu falar essas atitudes, deixa eu trazer aqui algumas falas que algumas pessoas trazem para mim quando eu proponho alguns obstáculos, vamos dizer assim, quando eu proponho uma pessoa experimentar a expressar aquilo que ela precisa, o que ela deseja. Elas falam, ai Dani, eu tenho vergonha, ai Dani, eu não consigo, eu sinto que me trava a garganta, na hora que eu vou falar, me preparo para falar, mas na hora não sai, né? E o que será que acontece ali, que a garganta trava, que a pessoa não fala, que ela tem a intenção, mas não consegue colocar em prática? Eu vou aprofundar sobre tudo isso, tá? Porque é muito comum essa sensação acontecer. E algumas pessoas falam para mim, ai Dani, eu tive um pai muito repressor e uma mãe muito submissa, então eu não consigo falar aquilo que eu quero, porque todas as vezes que eu tentei falar isso dentro da minha casa, eu era castigada, né? Meu pai me batia. E sim, a gente tem esses traumas lá da infância, que eles trazem consequências para a nossa vida. Mas o que te aconteceu na infância, sim, você foi vítima, né? Talvez de um pai abusivo, de uma mãe também que pode ser uma mãe abusiva também, uma mãe invasora, ou uma mãe negligente, né? Uma mãe narcisista, um pai, pais de uma forma geral. Sim, o que te aconteceu lá atrás, aconteceu, não tem como mudar. Mas você permanecer bloqueada nessa situação é uma escolha,
né? O que você pode fazer para sair dessa situação é uma escolha sua e uma responsabilidade também. Você pode escolher ficar bloqueado aí e com qualquer, né, com 1000, porque vão aparecer muitas justificativas para você não mudar, e aí você pode continuar nesse lugar da vulnerabilidade, da opressão, ou você pode entender que esse lugar da vulnerabilidade, desse lugar da opressão, ele é um lugar que deixa você muito desconfortável, que impede você de conquistar a sua confiança, que impede você de realizar os seus sonhos, os seus desejos. E aí você pode falar, não, eu vou sair desse lugar, porque é tão desconfortável se sentir limitada, frágil, vulnerável, quanto enfrentar os seus medos. Só que não enfrentar os seus medos te deixa paralisada, né? Não enfrentar os seus traumas te deixa paralisada, mas enfrentar te traz uma liberdade, te traz confiança, né? Te traz esse lugar de realização. E que atitudes que são essas, então, né? Eu vou falar aqui sobre essas 3 atitudes para que você possa, e eu vou aprofundar nessas 3 atitudes para que você possa entender que qualquer que seja o seu obstáculo, é possível superar. Qualquer que seja o obstáculo que você tiver, né, limitação da sua infância ou agora, é possível você sair desse lugar. Então vamos falar das 3 atitudes essenciais para você expressar aquilo que você precisa com confiança e assim você encontrar a alegria de ser quem você é, né? Você encontrar a felicidade de habitar o seu próprio corpo com confiança, poder expressar aquilo que você necessita, aquilo que você deseja. Vamos lá. Primeira atitude de todas é você aprender a lidar com as suas emoções, né? As emoções, elas são involuntárias, elas aparecem quando você vê uma imagem, quando você presencia alguma cena, quando você assiste um filme, quando algo acontece com você, né? De repente, você está andando na rua e um carro te dá uma fechada, quase te bate, vem a raiva é uma emoção. Então, aprender a lidar com as emoções é essencial para que você possa expressar aquilo que você precisa ou aquilo que você deseja. Vamos trazer um exemplo melhor? Porque às vezes a fechada no trânsito, ela acontece, a pessoa sente raiva, ela xinga e segue para a vida. Mas vamos trazer uma situação onde você não pode seguir para a vida, você tem que enfrentar. Imagina que você está no seu trabalho e uma pessoa desrespeita você por alguma razão. Uma pessoa é rude com você, grosseira com você, né? Às vezes até na frente de outra pessoa. E aí no primeiro momento você sente raiva daquela pessoa. Se você não sabe lidar com a emoção, talvez você entre também nesse lugar de revidar, de reagir a um acontecimento. E aí muitas vezes você atropela o que você precisa dizer, aquilo que você não, atropela uma necessidade de colocar um limite na outra pessoa, que já é a segunda atitude, tá? Que eu vou falar aqui. Porque você não sabe controlar as suas emoções, nem a controlar, é lidar, tá? Porque eu não gosto dessa palavra controlar as emoções, eu gosto da palavra lidar. E como é que a gente acontece, né, de se aprender a lidar? Então, você sentiu raiva, mas em vez de você entrar numa briga com aquela pessoa que te ofendeu no trabalho, ou que foi indelicada com você, às vezes até grosseira, você sente raiva. Se você não sabe lidar com a emoção, você reage. Emburrando, revidando, gerando uma discussão. E aí, muitas vezes, você explode com o outro, depois se culpa, fica remoendo, eu fiz o mesmo que o outro fez comigo, eu não devia ter agido assim, e blá, 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 a cabeça fica ali falando, e você muitas vezes fica, como é que eu vou dizer, se martirizando, né, por algo ali, por uma atitude que você tomou na hora impulsiva de uma emoção forte, porque a raiva é uma emoção forte. E como fazer, então, para você aprender a lidar com as suas emoções? Entendendo, identificando
e nomeando os sentimentos, que é uma parte mais profunda da emoção. Como assim, Dani? Vamos falar da diferença da emoção para o sentimento aqui, tá? Para a gente conseguir chegar num contexto dessa história. A emoção é aquilo que te aparece primeiro, uma raiva, uma alegria, e ela tem a ver com uma resposta do cérebro, que ele, através de neurotransmissores ou de hormônios, libera uma atitude corporal, tem a ver com o nosso corpo, estimula algo corporal. Então, o que acontece na hora da raiva? A gente fica vermelha, né? Tipo, ficou vermelha de raiva, a mão trava, o ombro sobe, tensiona, uma emoção traz uma reação corporal. Uma outra emoção, às vezes você está assistindo um filme, né? Um outro exemplo, tá? De emoção para o corpo. Você está assistindo um filme, aí você se emociona, lágrimas caem dos seus olhos. Então, tem essas emoções trazem uma resposta corporal para a gente. Né? Então, aí você está vendo um filme que trouxe uma alegria, aí você fica falante, aí o seu corpo se abre, você fica interessado, você chega o corpo mais para frente. As emoções trazem uma resposta física mesmo, tá? Elas estão associadas a uma expressão do nosso corpo. E as emoções? E os sentimentos? O que são os sentimentos? Os sentimentos é uma elaboração da emoção, é uma compreensão da emoção de maneira consciente. Então, vamos supor, estou trazendo aqui exemplo desse trabalho, né? Vamos falar da lágrima primeiro. Você está lá vendo o filme e você se emocionou. As lágrimas saíram do corpo, uma emoção apareceu. Que emoção é essa? Que sentimento surge aí junto com a emoção? O sentimento é uma elaboração, é um tomar consciência daquela emoção que apareceu. Então, nossa, me emocionei porque foi tão romântico o que o homem fez com essa mulher, ele trouxe um valor tão importante ali, foi uma demonstração tão grande de afeto que eu me emocionei. Ou então eu chorei porque foi tão triste o que aquela pessoa passou, foi tão forte o que ela vivenciou. Então eu vou elaborar a emoção, que é o surgimento da lágrima, para identificar um sentimento. Que sentimento veio aí, né? Às vezes as emoções e os nossos sentimentos vêm dos pensamentos. Por exemplo, eu estou aqui e estou pensando que eu tenho sei lá, uma reunião de trabalho com um chefe novo. Aí eu vou e fico com medo. Nossa, tô com medo de expressar como é que eu vou falar, entro no medo. Mas o medo é uma emoção. Então, o que é o sentimento? É o aprofundar nessa emoção. Falar do que eu tô com medo. Eu tô com medo dele não gostar do que eu vou falar. Eu tô com medo de gaguejar na frente dele. É tomar consciência. Sabe? O sentimento vem daí. E aí, quando você identifica o sentimento, você pode agir para se proteger de um medo. Você pode se entregar para uma emoção com consciência da beleza ou da tristeza que aquela lágrima trouxe. Vamos voltar ao assunto lá do trabalho, né? A pessoa que chegou e você sentiu raiva porque ela te tratou de forma rude ou desrespeitosa, na frente até de outras pessoas. Então veio a raiva, você ficou vermelho, seu corpo ficou quente, sua mão travou, o ombro subiu e você identificou, estou com raiva. O que é o aprofundar? Raiva de quê? Raiva de ter sido desrespeitada. Quando eu me sinto desrespeitada, o que eu preciso fazer para que o outro me respeite? Qual atitude eu tenho que tomar para que o outro me respeite? Para que o outro não ultrapasse o limite. Aí você identifica, não, eu tenho que colocar um limite, por exemplo, que é a segunda atitude que eu vou falar aqui. Como colocar esse limite? Aí você vai aprofundando cada vez mais. Eu vou esperar minha raiva passar, porque a raiva é um sentimento muito forte, muito instintiva, né? Que é para defesa, a raiva vem para nos defender de algo, para colocar um limite. Mas quando ela entra de uma forma puramente instintiva, a gente pode meter os pés pelas mãos. Mas se ela entra e você toma consciência que está com raiva e você escolhe, em vez de reagir, responder àquela situação, e
qual que é a diferença de reagir para responder? Reagir sem pensar, papum, né? O famoso olho por olho, dente por dente. Tomou, levou. E o que é o lugar de responder a uma atitude da vida? Eu tomo consciência da raiva, eu tomo consciência de que eu quero colocar um limite para essa pessoa não me tratar dessa forma outra vez. Eu não quero permitir que ela me trate desse jeito. Eu me respeito, se ela vai aprender a me respeitar, eu vou aprender a colocar limite para ela me respeitar. Eu espero a raiva passar, então eu posso dar uma vazão para a raiva. Raiva é um sentimento muito forte, é uma emoção muito forte que precisa de extravasar. Então, às vezes, eu posso... eu vou contar para vocês as vezes que eu faço quando eu tô com muita raiva, tá? Eu vou tomar um banho para deixar a água ajudar a me clarear, né, a minha mente, limpar a minha mente. Se eu não consigo nem tomar um banho, que eu tô com raiva demais, eu saio para caminhar, eu saio para correr. Se eu não sou permitida tomar um banho, caminhar ou correr, porque eu tô lá no trabalho, eu não consigo tomar um banho, eu não consigo sair para correr nem caminhar. Às vezes o que eu faço? Eu entro no banheiro, pego uma toalha e espremo aquela toalha, mordo aquela toalha, porque a raiva precisa sair. Então torce a toalha, morde a toalha, pisa na toalha, sabe? Chuta a toalha, porque aí você vai dar vazão para sua raiva. Passou aquele primeiro momento da raiva, você começa a pensar, você começa a raciocinar, né? Quando não é possível, não tem uma toalha no banheiro, eu vou para um cantinho, eu pego um áudio do meu celular, né, do meu telefone que eu vou gravar só para mim e eu falo sem pensar tudo que eu queria falar para aquela pessoa. Passou esse momento de extravasar, pronto, extravasei, aí eu respiro e falo, agora como é que eu quero agir? Que eu escolho agir de determinada maneira. Não mais de uma forma totalmente intempestiva, consciente ainda da raiva, às vezes ainda sentindo raiva, mas aí eu consigo expressar o limite que eu quero colocar. Então, eu estou trazendo aqui para vocês atitudes para que você possa aprender a lidar com as suas emoções, né? Aprender a lidar com as emoções compreendendo os seus sentimentos, porque quando você compreende o sentimento, você se pergunta o que eu preciso quando eu me sinto desrespeitada, como um exemplo que eu trouxe aqui, ok? E a segunda atitude que você precisa, né, que eu quero trazer aqui para que você possa expressar os seus desejos e suas necessidades, é aprender sobre 3 limites importantes. Esses são essenciais, tá? O limite que você precisa colocar, como no caso que eu trouxe aqui, então a pessoa me desrespeitou na frente do outro, quando eu tiver mais calma eu vou chegar e falar, fulana de tal, Beltrano, olha, eu entendo que você esteja com raiva, eu entendo que você, sei lá, o seu dia não tá fácil, eu entendo que você tem, sei lá, que você entende alguma coisa se for verdadeiro, se você não for verdadeiro, você vai chegar e vai falar, a verdade é essencial para qualquer situação que a gente vai resolver, tá? Então, se você também não entende, daqui a pouco eu leio os comentários, tá, gente? Se você não entende, você pode ver assim, olha, fulano de tal, o que aconteceu aqui, eu me senti desrespeitada por você, pela forma como você me tratou. E olha, eu vou te falar uma coisa importante, eu não gosto de ser tratada dessa forma. Então, se você quer discutir comigo, se você quer falar algo sobre a minha atitude ou sobre o meu trabalho que você não gostou, eu vou te pedir para conversar comigo. Não para gritar, para me agredir, ainda mais na frente de outra pessoa. Eu não desrespeito você assim. Então, eu faço questão que você pode falar o que você precisar comigo, mas fala com educação, fala sem gritar, fala olhando nos meus olhos, porque aí nós vamos ter um diálogo. Aí você consegue colocar o limite. Você fala pro outro, alto lá, não grita comigo. Alto lá, não me desrespeita na frente dos outros. Né? Mas só quando você já trabalhou a compreensão da sua emoção e você já não se perde na emoção. Porque se perder é esse tomar lá da cá, essa reação instintiva, essa reação imediata, sem consciência. Tá? Então, o limite que você precisa colocar, o limite que você precisa respeitar, porque às vezes somos nós que invadimos o espaço do outro, somos nós que desrespeitamos o outro com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira, nem é de ser, tá, gente? Desculpa, que não é ser, mas é falar, com as nossas atitudes, né? Então, também você, às vezes, querer falar com o outro naquele momento e o outro tá fechado para falar, para conversar.
né? Aconteceu uma discussão lá no trabalho, como esse exemplo que eu dei, e aí você já acalmou, mas o outro ainda não. Então você fala para o outro assim, eu quero conversar com você. Ah, não, eu não consigo conversar agora. Eu realmente não consigo, porque senão nós vamos brigar de novo. Então você fala, ok. Quando você estiver em condições de uma conversa, você me procura, por favor. E aí sim, você vai ter emoções, você vai ter sentimentos, mas como a gente falou, que o primeiro de tudo é saber lidar com elas, aí você vai falar, o que eu preciso quando eu quero falar e o outro não quer me ouvir? Eu sinto raiva, então eu vou agir nessa raiva. Sinto tristeza, então eu vou escrever. O outro não quer me ouvir, então eu vou escrever. Primeiro para mim, até o outro me dá abertura para eu conversar com o outro. A escrita é uma ótima oportunidade de elaborar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então você pode usar de recursos que você tenha disponíveis para você para poder respeitar o limite do outro, tá? E o terceiro limite é o limite que você precisa transpor. Então, por exemplo, às vezes as pessoas... Aí entra aqui um obstáculo que eu falei ali atrás. Ah, Dani, mas eu não consigo. Na hora que eu vou falar, trava minha boca. Eu vou expressar, trava minha garganta. Eu não consigo expressar, eu não consigo falar. Então, esse é o limite que você precisa transpor, né? Que é, eu me sinto desconfortável, eu tenho medo do outro ficar com raiva de mim, eu não sei se o outro vai conseguir compreender o que eu vou dizer, o outro vai conseguir compreender se você tiver clareza para falar. E de onde vem a clareza? Da compreensão das suas emoções e dos seus sentimentos. Se você não compreender as emoções, se você não compreender os sentimentos, se você não sabe a diferença entre um e o outro, se você está agindo na impulsividade, provavelmente você não vai conseguir conversar com o outro, porque você não vai conseguir falar com clareza, o outro pode não te entender e pode virar um conflito, né? Então, é um limite que você precisa transpor, é saber, tomar consciência, eu tenho vergonha. Vergonha de falar o que eu preciso. Da onde vem minha vergonha? Ah, minha vergonha vem porque eu já fui ridicularizada quando eu falei alguma coisa num outro trabalho, todo mundo riu de mim. Então eu fui ridicularizada naquele trabalho, quando eu tentei expressar, todo mundo riu de mim. Então eu fiquei com vergonha, eu me senti humilhada. Quando eu me sinto humilhada, o que eu preciso para transpor esse limite? Não deixar que esse lugar da vergonha me bloqueie para expressar o que eu preciso, o que eu desejo, né? Então, porque aí começa. Eu falei de qualquer jeito, eu falei de forma imatura, aí assumi uma responsabilidade, que é a terceira atitude. Tá vendo como as coisas estão linkadas? A terceira atitude que a gente precisa para poder expressar com confiança aquilo que a gente necessita, tá? Ou deseja também. Então, é ter clareza, e aí vem da consciência, né? Então, eu falei daquela outra vez que eu falei no meu trabalho, eu falei sem me apropriar do meu pensamento, eu falei de forma brincadeira, como uma brincadeira, eu não assumi o meu lugar, o meu papel, a minha responsabilidade, ou eu falei de maneira muito atropelada, ou eu trouxe uma informação muito leviana, o que eu falei foi um equívoco. Então se foi um equívoco, eu vou pegar a minha informação e vou avaliar melhor. Se eu tenho medo de me equivocar de novo, eu vou pegar a informação e vou me responsabilizar por estudar um pouco mais sobre o tema, por exemplo. Por garantir que eu consiga me sentir segura, eu preciso estar confiante no que eu vou falar. E a confiança muitas vezes vem de um estudo. Eu preciso estar consciente, eu preciso de uma... Não é nem de confiança, mas eu preciso saber que o que eu estou falando é coerente. Eu preciso ter coerência na minha fala, né? E onde eu vou buscar essa coerência? Buscando informação, pedindo informação para uma pessoa, estudando, sendo coerente com a proposta de trabalho. Às vezes as pessoas riram porque tinha uma proposta, você foi incoerente. As pessoas estavam querendo, sei lá, não sei... Vou chutar um exemplo que me veio aqui agora. Fazer uma reunião para ajudar alguém que estivesse passando necessidade. Aí você falou que aquela pessoa não merecia ser ajudada porque ela não contribuía com ninguém. Então, isso é um pouco incoerente, porque se a pessoa está passando dificuldade verdadeira, você falar que ela não merece ajuda porque ela agiu de determinada maneira com qualquer um que seja, ou uma pessoa pouco colaborativa, você está se igualando a ela.
Então as pessoas podem rir porque falam, nossa, ela está sendo tão incoerente quanto. Um exemplo claro do que eu estou falando. Outro dia eu estava vendo uma postagem aqui no Instagram de uma outra pessoa que ela tinha feito uma pergunta e as pessoas não estavam respondendo nada sobre a pergunta dela, né? Estavam elogiando ou criticando a aparência física dela. E aí as pessoas começaram a debater ali, né? Os próprios seguidores estavam debatendo a opinião deles ali. E aí alguém falou assim, e vocês nem leram a pergunta dela, não é para falar sobre a imagem dela, ela está fazendo uma pergunta e ninguém aqui está respondendo. Aí uma outra pessoa falou assim, e você também não. Porque também não, ela está igual ao outro, ela está sendo incoerente. Porque o que seria coerente? Ela se deu conta de que a pessoa estava perguntando algo e as pessoas estavam debatendo sobre a imagem de quem postou. Ela vai lá e ela responde a pergunta. Isso é coerente, né? Fala, bom, eu estou me dando conta que ela está fazendo uma pergunta. Ninguém está respondendo a pergunta dela. Eu vou e respondo. Falo o que eu penso ou falo o que ela está perguntando. Dou resposta. Agora, se eu falo que ninguém está respondendo e eu também não respondo, eu estou sendo igual, então é incoerente. Percebe? Então, o que seria coerente? Ela responder e pronto. Porque a gente fica querendo mudar o outro, fica querendo resolver a vida do outro. Então, se o outro não é solidário, se o outro não é colaborador, e aí ele passa por uma dificuldade verdadeira, imagina, perdeu a casa, ou está passando por um luto, alguém quer fazer uma manifestação de apoio, aí você fala, não vamos fazer não, porque não colabora. Oi, tô agindo igual, tô sendo incoerente, então as pessoas podem rir, ou podem brigar, ou podem falar. Então, ter coerência, e a coerência vem da consciência e vem também da busca de informação, de saber aquilo que você está falando, né? E você não precisa saber tudo, tá? Vem de um outro lugar. Não é saber tudo, não é dar conta de tudo, não é desse lugar. É de estar consciente daquilo que você sabe e expressar o que você não sabe. E expressar o que você sabe. O que você não sabe, você não sabe. Tá tudo bem. E se alguém falar, isso que você tá falando não faz mais sentido, porque agora mudou. Tô falando de tecnologia, tá? Vamos supor. Outro exemplo. Eu tô aqui falando sobre o Instagram. O Instagram é mais sobre vídeos. Aí alguém fala, não, agora mudou, agora vai ser sobre escrita. Eu falo, não, mas tá fazendo vídeo até hoje. Não, mas mudou. Então não tem motivo da pessoa rir de você. Porque se algo mudou, você estava coerente até um determinado momento e não viu uma informação. Então, para ser coerente, você não precisa saber tudo, dar conta de tudo. Não tem nada a ver. Você só precisa ser coerente com a pauta, com o assunto, com aquilo que você está sentindo, com aquilo que você precisa. A coerência ajuda muito você a transpor os limites necessários. Porque se você não transpõe, se você fica lá, eu não vou falar porque eu tenho vergonha, duas coisas acontecem. Você se sente limitada, você provavelmente vai se comparar com as outras pessoas se sentindo incapaz, então alimenta a sua insegurança. E outra coisa, você não colabora com aquilo de bom que você tem. Isso é um egoísmo, você guarda só pra você e não colabora com as outras pessoas. Então, não é uma atitude egoísta, não é uma atitude colaborativa, né? Porque todo mundo pode contribuir com alguma coisa, tá? Então, vamos recapitular aqui, compreender, saber lidar com as emoções. Então, para saber lidar com as emoções, vamos aprofundar no que você está sentindo, do sentimento que você precisa, né? Aí você tem que aprender os 3 limites necessários, colocar limite, respeitar limite e transpor limite. E uma última coisa aqui dessas atitudes, muito, muito, muito importante, tá? Para fechar aqui com chave de ouro. 2 atitudes em uma, que elas são como essa caneta, 2 polos, né? Aqui é a ponta que escreve, é um polo. E aqui é a tampa, vamos colocar assim, né? É uma tampa também, são tampas diferentes, para proteger a carga, para a carga não sair, não cair, sujeira não entrar, né? Então, são 2 polos de uma mesma caneta. E essa atitude são polos opostos que se complementam. Que polos são esses? Você aceitar a vida como ela é. Então, de repente, nesse exemplo que eu falei, que a pessoa é super grosseira, é você entender que a maneira dela falar é bronca. Ela é bronca. Ela não quer ser grosseira, mas ela
ela fala supetão, você não vai mudar o jeito da pessoa falar. A gente não muda o outro, mas a gente muda a maneira como a gente lida com o outro. E isso muda toda a situação, né? Então, um lado é aceitar a vida como ela é. Às vezes você quer algo, você sente que você deseja algo ou você precisa, mas naquele momento não é possível. Aceitar isso, né? Então, hoje, por exemplo, eu vou contar uma história para vocês daqui a pouco, mas eu estava atendendo uma mulher onde ela tem uma dificuldade com o ex-marido. E ela não enxerga o ex-marido como ele é. Eu vou contar a história para vocês, vocês vão entender. Então, ela precisa aceitar que ele é daquele jeito, né? Ele é imaturo, ele é irresponsável, ela não vai mudá-lo, mas ela mudando a postura dela em relação a ele, a situação muda. Vocês vão já entender, vou contar essa história aqui. Então, um lado, aceitar a vida como ela é. O outro lado desse mesmo polo é se responsabilizar por mudar aquilo que você tem condição de mudar. Mudar o que é possível. Isso significa não aceitar tudo e qualquer coisa com a desculpa de que a vida é assim mesmo. Eu sou insegura mesmo, não posso fazer nada. Eu vou estar sempre precisando de uma bengala, eu vou estar sempre precisando de alguém para falar por mim, eu vou estar sempre precisando que meu pai resolva, que meu marido resolva. Não, isso não. Então, você pode se aprimorar, não é aperfeiçoar. Aperfeiçoar é a busca pela perfeição. Nós humanos não somos perfeitos, não adianta. Assim é. Isso é aceitar a vida como ela é. Olha esse exemplo que bom. Eu não sou perfeita, eu aceito que eu não sou perfeita, a vida como ela é, nenhum ser humano é perfeito. No entanto, eu continuo investindo no meu crescimento pessoal. Então, eu não aceito todas as minhas limitações, né? No sentido assim, existe algo que eu possa fazer para superar alguma dificuldade? Lembra do limite? Para eu transpor um limite meu? Existe. Então, eu vou fazer. Ainda não consegui superar esse limite. Tá tudo bem, eu aceito que eu ainda não consegui, mas eu não deixo de continuar tentando, eu não deixo de continuar buscando, eu não deixo de continuar investindo. Aí você integra os dois lados, que é, você assume responsabilidade por mudar aquilo que é possível você mudar, pode ser agora, pode ser daqui a um tempo, você não desiste, mas também aceita o seu lado humano, imperfeito, limitado, porém em evolução, ok? Então, essas 3 atitudes, só para a gente recapitular aqui, tá? Elas são essenciais para que você consiga ter confiança para expressar aquilo que você precisa ou aquilo que você deseja e desenvolver bons relacionamentos na sua vida. E não só isso, mas se sentir realizada também. Porque se você não se sente realizada, você tem frustração, insatisfação, mau humor, tristeza, depressão. Muitas coisas podem vir daí, desse sentimento de não realização, né? De não se sentir bem dentro da própria pele. E para trazer um exemplo para vocês dessa história que eu falei, eu atendo uma mulher, né, onde ela está numa outra relação, ela tem uma filha com o ex-marido e o ex-marido não aceita muito bem a separação. Então, quando o namorado não está na casa dela, está presente, ele é todo fofo, gracinha quando vai visitar a filha. Mas quando o namorado está, ele disputa território, ele fica intransigente, ele fica cutucando, né? E ela tem dificuldade de colocar limite, é sobre isso que nós estamos trabalhando, né? E aí, o que aconteceu com ela? Ela hoje trouxe uma história da infância de que ela teve um pai muito repressor, muito. Então, ela não podia dar a opinião dela, ela não podia expressar. Quando ela falava o que ela precisava ou ela queria, ela era colocada de castigo, ou seja, a liberdade dela era cerceada, ela ficava presa dentro de um quarto ou ela apanhava. Ou ele expunha ela a uma humilhação, contando para a cidade inteira o que ela tinha feito. Era uma cidade muito pequena. Então, ela tem um trauma verdadeiro, real, de que expressar aquilo que ela precisa ou necessita, aquilo que ela pensa, é perigoso, porque traz consequências negativas. E aí ela tá chegando num lugar de exaustão, porque ela assume o papel dela e do ex-marido que não assume o papel dele, ela que cuida da filha, ela que paga as contas, ele dá uma pensão muito irrisória. Então, ela está exausta, ela está adoecendo, ela está fisicamente adoecendo, ela e a filha.
E o ex-marido ainda faz chantagem emocional na frente da filha. Fala, a mamãe não deixa o papai dormir aqui, a mamãe não deixa o papai não sei o quê. Por quê? Porque joga pra cima dela a responsabilidade. Então, hoje nós entendemos de onde vem. Ela foi vítima, sim, de um pai repressor e de uma mãe submissa. A mãe não defendia ela, a mãe ficava quieta, deixava o pai fazer as atitudes que ele tinha, ter as atitudes que ele tinha, então ela não se sentia protegida também pela mãe. E isso aconteceu na infância e não tem como mudar. Aconteceu. Porém, a maneira como ela lidava lá na infância, que às vezes era sendo rebelde, às vezes era se calando, foi a maneira como ela, criança, conseguiu lidar com a situação. Hoje ela é uma mulher adulta. Então nós vamos trabalhar as travas dela, os medos dela, as emoções que ela sente, que é o medo, né? Medo do quê? Do conflito. Ela tem medo de conflito, de sofrer uma punição por expressar. É um medo, é verdadeiro isso. Então vamos aí a gente entra aprofundando a emoção no sentimento. A emoção é o medo. Então vamos elaborar, vamos aprofundar. Medo do quê? Né? Aí hoje ela falou, ela tem medo de ter uma consequência negativa. Então, como ela pode se fortalecer? Qual o meu papel nessa história aqui de ajudá-la? É trazer a consciência quando você se sente em risco, quando você se sente em perigo, o que você precisa? É compreender, eu preciso me sentir protegida. Ok. Como você pode proteger a si mesma? Como você pode, porque olha, como que ela contribui com a situação ser do jeito que ela é? Ela contribui quando ela assume todas as responsabilidades, não deixa o pai assumir. Ela contribui quando ela não deixa o pai cuidar da filha, porque ela fala, ele não tem uma estrutura, mas é o pai que ela tem, né? É o pai que ela tem. Então ela vai conversar com ele, ele não pode levar para casa dela, para dormir, para casa dele, para dormir, porque não tem uma estrutura física que comporte a criança. Ok. Então conversar com ele e falar, você vai para um hotel para poder dormir com ela, porque aqui é a minha casa, nós não somos mais um casal. Né? Então aqui você não vai dormir, mas você quer ir para um hotel com a sua filha? Começar a trazer responsabilidade para ele, sabe? Ele fala muito assim na frente da criança, da menininha que só tem acho que 3 aninhos. Ela fala, dorme aqui, papai, eu quero que você dorme aqui, papai. Aí ele fala, mamãe não deixa, colocando ainda a criança no meio dos dois, isso é péssimo. E aí ela se cala, fica com raiva dele, a criança chora, cria aquele transtorno. Como ela pode fazer? Falar assim, filha, a mamãe não deixa porque a mamãe e o papai não são mais um casal, né? Mas o papai nunca vai deixar de ser o seu papai, a mamãe nunca vai deixar de ser a sua mamãe, a gente nunca vai deixar de te amar. Então, você vai poder dormir com o papai quando o papai arrumar uma casa legal para que você possa dormir com ele, que tiver tudo direitinho, que tiver comidinha, né, papai? Então, o papai vai providenciar. Aí ela começa a falar para a criança com clareza que o pai não tem o mínimo de estrutura, mas ajuda o ex-marido, estimula ele a buscar. Se ele quer, se ele se importa com a filha, ele vai dormir no hotel com ela, ele vai fazer uma comida para ela, né? Porque ela falou, uma vez ele ficou aqui com ela, eu saí, quando eu voltei a cozinha estava caótica e eu que tive que arrumar. Ela contribui quando ela se cala e não fala pra ele, olha, você deixou uma sujeira danada na cozinha, então vai lá arrumar, por favor. Porque essa cozinha eu não vou arrumar não. E aqui em casa eu deixei a cozinha intacta. Então, eu quero que você arrume, por favor, a cozinha que esteja do jeito que você pegou. Ele pode não fazer, Dani, pode criar uma confusão, ele pode brigar, pode. Mas aí ela tem um outro argumento da próxima vez. Aqui não, aqui cozinhar não, porque você não se responsabiliza pela limpeza, eu tenho que limpar depois, assim, me sobrecarrega. Aqui não, aí ela coloca limite. Aí ele foi lá e limpou a cozinha? Não foi não, tá? Tô dando um exemplo. Se ele for lá e limpar a cozinha, ela fala, ok, então aqui você pode cozinhar para sua filha, você fica aqui com ela que eu vou dar uma volta. Se é que ela entende isso, que é muito pessoal, né? Não sei o que eu vou falar para ela, mas eu tô ajudando ela a entender como ela se sente mais confortável. Então ali ela ouviu a emoção, está aprendendo a lidar com a emoção, identificando os sentimentos, encontrando o que ela necessita fazer para se sentir segura, protegida e não se sentir desrespeitada. Porque quando ela assume toda a bronca, vamos dizer assim,
da financeira, da educação, do cuidado com a filha, ela se sobrecarrega, ela adoece e ainda endossa um comportamento irresponsável e infantil do pai. Então, ela contribui para que a situação permaneça como está. Mas se ela está aprendendo já a identificar e a fazer, aí ela consegue colocar limite, porque ela sabe com clareza o que ela precisa fazer e falar. Né? Então, aí ela se responsabiliza. Ela tem que aceitar que ele é imaturo, irresponsável, que ele faz chantagem emocional. Isso ela não vai mudar, mas ela muda a maneira como ela lida com isso. Quando ele começar a fazer chantagem emocional com a filha na frente dela, em vez dela se calar e se sentir mal, porque a filha fica com raiva dela não deixar, ela esclarece que casal é casal, pai e mãe têm funções diferentes na vida dos filhos. Aí ele para de falar isso com ela, porque se ela fala, né, com amor e com educação com a criança, mas falando a verdade para a criança, as crianças merecem ouvir a verdade, tá? Isso não é, como é que eu falo? Desrespeitar a criança, muito pelo contrário, é falar a verdade. Filha, você vai poder ir dormir com o papai. Sempre que você quiser, mamãe sabe que você sente falta do papai e a mamãe acha muito bom você ter contato com o papai. É importante você ter contato com o papai. Só que na casa que o papai mora hoje, ele não tem condição de te receber. Lá não tem fogão, né? Lá não tem chuveiro, né? Lá não tem ainda janela. Então, não dá para você dormir lá. Mas, se o papai for com você para um hotel, se o papai arrumar a casa dele, se o papai tiver uma condição de fazer algo para que te dê o mínimo de proteção e segurança para você ir com ele, a mamãe vai ficar muito feliz de você passar uns dias com o papai. Pronto. O que o outro vai fazer? Continuar falando que a mamãe não deixa? Porque agora ele foi convidado a tomar uma responsabilidade, a se responsabilizar por assumir o papel de pai, né? Aí a história muda, o contexto muda. Né? Então ela vai aceitar que ele tem limitações. Ele tem, não tem jeito, ela não vai conseguir mudar ele. E o objetivo não é mudar o outro. Né? O objetivo é trazer a autoconfiança, a segurança interna para você expressar aquilo que você precisa, o que você deseja. Então, compreender a limitação do outro, compreender a sua limitação, mas poder expressar, através de uma compreensão e da consciência. Ok? Eu vou já ler os comentários, mas eu queria deixar aqui um exercício. Antes de eu deixar o exercício, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos supor que as pessoas falam, ai, mas eu tenho muito medo, Dani. Ok. Então, imagina que você tem um medo, por quê? Porque imagina que você está de um lado do rio e tem que chegar do outro lado do rio. E você já passou aqui naquele rio e foi mordida por uma piranha, por exemplo. Ou você viu um jacaré naquele rio, ou sabe que aquele rio tem piranha e que não é um rio que as pessoas podem nadar. Então, o que você vai fazer? Você não vai mergulhar naquele rio tentando enfrentar o jacaré e as piranhas. Não, você não vai fazer isso, você não vai colocar sua vida em risco. Então, você aceita que aquele rio tem piranha e tem jacaré e que você precisa de um recurso para atravessar o rio, que você precisa chegar na outra margem. Vamos imaginar que só tenha comida na outra margem. Então, o que você vai fazer? Você vai nadar? Não, você não vai nadar, mas você vai construir uma canoa. Você vai comprar um barquinho, porque aí no barco você pode atravessar o rio, ir lá, pegar as comidas e voltar. Então, é sobre isso, tá? É sobre essa analogia. Não adianta fingir que você é autoconfiante indo para arrogância, ou não adianta você continuar se calando e insatisfeita. É preciso que você construa o seu barquinho para fazer a travessia do rio que você precisa. Bote a mão na massa, se responsabilize por isso. Então, você se responsabiliza quando? Quando você não briga com as suas emoções, mas você também não deixa as suas emoções dominarem você. Eu fiz isso num impulso. Não, você já é uma mulher adulta, um homem adulto. Tá vendo que o Aparecido está aqui com a gente? Então, você é uma mulher adulta. Você pode aprender a lidar com as suas emoções, identificar os seus sentimentos e a necessidade que tem atrás dos seus sentimentos e responsabilizar. Lembra que eu falei aqui da responsabilidade? Por construir seu próprio barquinho, colocando limite. O barquinho pode ser de qual madeira? Porque senão lá afunda. Se afundar, eu não consigo atravessar o rio e eu posso ser comida por um jacaré ou ser mordida por piranha.
Então, eu preciso estudar qual é a madeira que boia. Eu não vou sair fazendo de qualquer madeira. Quais são os recursos que eu tenho aqui do seu lado da floresta aqui que tem madeira que boia? Preciso descobrir. Eu vou pegar a madeira, não tem um livro para eu estudar, então eu vou para a prática. Eu vou lá e corto um pedaço de madeira e coloco lá. Ela boia? Boia. Corto um pedaço maior dela. Ela boia? Boia. Põe o tronco inteiro dela. Ele boia? Boia. Ah, ponto. Aqui eu vou tirar o tronco de novo da água e vou construir meu barquinho desse tronco. Então, você tem recursos internos. E como fazer para identificar esses recursos? Fazendo uma terapia, né? Eu atendo mulheres individuais, como eu acabei de contar essa que eu atendo individualmente. Fazendo um curso sobre autoconfiança, do meu curso Sementes do Florescer. Buscando ajuda interna, porque sozinha é difícil a gente encontrar as ferramentas. Porque o nosso ego é trapaceiro. Trapaceiro. A gente tem uma imagem muito engrandecida de nós mesmas. Ou às vezes a gente se faz muito pequena para receber elogio ou para não assumir responsabilidade. Então, encontrar os recursos dentro de você significa você ir atrás desses recursos através de um trabalho de autoconsciência, que pode vir através de uma terapia, que pode vir através de um curso, mas o caminho do autoconhecimento é o melhor caminho para resolver qualquer questão interna, ok? E eu quero deixar um exercício para vocês, antes de eu ler aqui as perguntas, que é: escreva num pedaço de papel, porque tem que escrever. Porque só pensar não resolve, tá, gente? Só pensar é muito insuficiente. Porque a gente pensa, daqui a pouco passa outro pensamento, a gente desvirtua, a gente já vai fazer outra coisa. Parar para escrever, a gente elabora, né? Por que é difícil fazer uma redação? Porque a gente tem que elaborar o nosso pensamento. E enquanto a gente elabora, a gente já vai adquirindo essas ferramentas que eu estou falando aqui, para construir o barquinho, tá? Então, o que você vai fazer? Falar: eu não consigo expressar aquilo que eu quero, eu não consigo expressar aquilo que eu desejo com confiança. Aí você vai se perguntar e vai escrever: qual é o medo que me impede de fazer isso? Porque sempre é um medo, tá? O medo de passar vergonha, o medo de ter um conflito, o medo de ser, como eu contei o caso dessa moça, né? O medo de ser castigada. Sempre tem um medo. Ao identificar esse medo, você vai se perguntar, se fazer uma outra pergunta: o que eu preciso quando eu tenho esse medo? Então, medo de ser punida, como é o caso dela. Quem está punindo ela agora? Ela mesma, porque ela está se sobrecarregando e acabando com a saúde dela por tentar dar conta de tudo sozinha. Então, quem está se punindo? Não é mais o pai dela que é repressor, é ela que está sendo repressora dela mesma, com ela mesma, né? Porque ela não se permite expressar o que precisa, colocar limite, né? Ela fica tentando dar conta de tudo sozinha, aceitando as chantagens emocionais do ex-marido, se colocando num lugar de vulnerabilidade. Então, o que eu preciso? Eu preciso buscar uma terapia? Eu preciso fazer um curso? Eu preciso buscar ajuda? Ou eu já tenho recurso para fazer? Eu preciso só enfrentar o meu medo? Aí você vai ter uma seta que te mostra exatamente o caminho que você tem que ir para conseguir expressar aquilo que você precisa ou deseja com confiança, ok? Deixa eu ler os comentários aqui. Que bom, Marli, demorou, mas chegou. Nessas horas da raiva, só tenho vontade de chorar. Então, a raiva traz uma outra emoção, que é o choro. E aí, a pergunta é: que sentimento que aparece junto aí? É uma tristeza? É um medo? É o quê? Né? Precisa identificar. A emoção é o choro, a emoção é a raiva, mas a outra emoção é o choro, que acontece mesmo, é muito comum. Pessoas, quando estão com raiva, chorarem porque ficam aflitas, porque não sabem lidar com a situação. Então, identificar: tô chorando, por que eu tô chorando? O que esse choro quer me dizer? O que eu tô sentindo no meu coração? O que eu tô pensando sobre isso que me gera um sentimento? Identificar. Talvez você não consiga fazer isso sozinha, porque num primeiro momento não é fácil. Depois de um caminho percorrido, aí é fácil. Mas não porque não é fácil, não é possível, tá? Porque é difícil também começar a chorar toda vez que você tem raiva. Porque quando você chora, você não coloca o limite que você precisa, né? Porque a raiva vem desse lugar. O outro fez comigo algo que eu não gostei.
E aí precisa ter a consciência, eu não gostei porque eu estou exigindo demais do outro, não estou aceitando o outro como ele é, não estou aceitando a vida como ela é, porque eu emburrei, porque o outro não atendeu o meu desejo, a minha necessidade, eu estou me colocando pequena diante da vida, eu não assumo a parte que me cabe, ou ou eu não consigo colocar limite, o outro realmente fez algo comigo que me machucou e eu não me defendi, eu não soube me defender, então eu choro porque eu fiquei triste porque eu não consegui me defender. Então, no primeiro momento não é fácil, mas mais difícil do que ir para o caminho do autoconhecimento e encontrar essa resposta é permanecer chorando todas as vezes que sente raiva ou na maioria das vezes que sente raiva, né? Uma outra coisa que você falou, eu lembrei, as pessoas falam assim, Dani, uma coisa que acontece muito comum comigo, com muita frequência, é todas as vezes que eu vou falar, quase sempre vira briga. Então, eu vou deixar aqui uma outra ferramenta, que eu não estava pensando em falar sobre ela, mas me ocorreu quando a Marli falou do choro, que é a seguinte, muitas das vezes quando a gente vai colocar limite para o outro, ou a gente vai conversar com o outro para expressar aquilo que a gente precisa, a gente fala através de um julgamento. Então, você não pode gritar comigo, você é um grosso, você é um sem educação, você é um machista, você é um agressor, você. Aí o outro entra num estado defensivo e vai revidar o seu ataque. E você é isso, e você é aquilo. Aí pronto, virou briga, ninguém vai ouvir mais ninguém e muito possivelmente os dois vão sair machucados dessa história. Então, como é que eu chego para alguém que gritou comigo, que fez algo que eu não gostei, que me desrespeitou na frente do outro, falando sobre o meu sentimento? Então, por isso preciso identificar a emoção e o ressentimento que está associado, porque lembra? Emoção é uma manifestação que aparece no corpo através da liberação de neurotransmissores e hormônios. O sentimento vem da compreensão de uma emoção. A emoção surge e o sentimento vai além. É uma identificação, uma conscientização daquilo que você está experienciando. A gente só pode fazer isso no momento presente, né? Então, estando no presente, que é o primeiro ponto, você vai identificar como eu posso colocar limite no outro para que ele não me desrespeite. Então, você não chega para o outro e fala, você é um grosso. Você chega para o outro e fala, fulano de tal, eu preciso ter uma conversa com você. Eu me senti muito desrespeitada hoje quando você gritou comigo e ainda por cima na frente de outras pessoas. Olha, você pode falar comigo o que você precisar, se meu trabalho não foi legal, se eu não fiz correto, se eu te magoei de alguma forma, você pode chegar para mim e pode falar, a gente pode ter uma conversa a respeito. Mas gritar comigo, não. Eu não grito com você, eu converso com você. Então, eu não quero mais me sentir desrespeitada assim. Eu peço que você repense as suas atitudes, peço que você me respeite, né? Você pode falar como um pedido, mas é um pedido imposto, porque você se respeita, você me respeita, não fala mais assim comigo. Eu não quero mais passar por isso. Eu não gosto de ser tratada dessa forma. Aí o outro talvez não tenha nem tomado consciência de que ele desrespeitou você. Mas você não chegou falando que ele é um grosso, você falou como você se sente. E quando você deixa claro, o outro fala, mas eu não precisa ficar assim. Fala, olha, eu estou expressando o meu sentimento. Sobre o sentimento não tem certo e não tem errado. Eu estou expressando para você o que eu senti e eu estou dizendo para você que eu quero ser tratada de uma forma diferente. Que você repense a sua atitude de falar comigo, que eu estou te pedindo para você falar comigo de uma maneira mais educada. Se você não puder falar comigo dessa maneira presencialmente, me manda uma mensagem, escreve um texto, porque assim acho que a gente vai conseguir se comunicar melhor. Assim eu vou conseguir te ouvir. E de repente você pode até falar algo importante para mim, que eu preciso melhorar, mas se você fala me agredindo, eu não consigo ouvir. Mas se você falar comigo com educação e com respeito, pode ter certeza que eu vou pensar sobre a minha atitude. E se eu tiver feito algo com você, eu vou saber lidar com isso. Então, a maneira como você fala interfere muito. Então, se muitas vezes vira briga, é porque de alguma forma você contribui com isso. Ou na sua maneira de falar, ou na dificuldade de colocar limite e expressar o que você precisa. Tá bom? Tenho muita dificuldade de falar, na maioria das vezes me calo, me isolo e choro. Pois é. E não resolve o problema.
Porque se você age sempre da mesma forma, isso pode ter a ver com a sua infância, né? Sobre o caso que eu contei aqui, pai muito repressor, não sei se você teve um pai repressor, às vezes um pai ausente, ou uma situação conflituosa, muita briga dentro de casa. A gente tem que ver muitos contextos. Mas sempre se calar, sempre se isolar e sempre chorar, né? Escolher essa atitude te mantém na vulnerabilidade, né? Então é importante você aprender esse passo a passo que a gente falou aqui e buscar ajuda se for necessário, para que você consiga confiar em você mesma, encontrar as palavras para colocar limite, para se responsabilizar pela parte que cabe a você daquela situação que está acontecendo, porque numa situação sempre tem duas pessoas envolvidas geralmente, ou mais pessoas envolvidas, onde você contribui para que a situação seja assim, sabe? Então é importante aprender esse olhar. Como sempre falo, não posso exigir perfeição dos outros porque é algo que não posso oferecer a ninguém. Exatamente, exatamente. A gente não precisa ser perfeita para conseguir expressar os nossos desejos, nossas necessidades, para ter relações saudáveis, para expressar, para conversar, para desenvolver um diálogo. Quando a gente desenvolve um diálogo, a pessoa pode falar qualquer coisa, se ela falar com educação e com respeito, você vai pensar. Se aquela pessoa te falar algo que ela tem razão, você fala, poxa, eu faltei mesmo com respeito com aquela pessoa, mas eu não tinha intenção. Eu vou falar, ô fulana, você me desculpa, ô Beltrano, você me desculpa, eu estava nervosa, eu estava irritada, eu faltei com respeito mesmo, mas eu vou tomar cuidado, eu vou me policiar para que isso não aconteça de novo. Eu vou nem policiar, tá? Porque a gente fala umas palavras que às vezes é hábito mesmo, né? Mas eu vou prestar mais atenção, porque policiar vem de uma repressão, eu vou reprimir a mim mesma, não é desse lugar, tá? Mas eu vou estar mais consciente, eu vou estar mais atenta. Toda vez que eu tiver raiva, eu vou ficar atenta para ver como que, para eu não né, jogar essa raiva em outra pessoa. Então, é isso, ter atenção, ter consciência plena, estar aqui. E em alguns momentos a gente vai negligenciar isso, a gente vai cair, a gente vai escorregar. Eu caio, eu escorrego, às vezes pego a paciência, depois eu falo, nossa, o que eu fui fazer? E aí eu chego perto da pessoa e falo, olha, eu tô me sentindo muito mal, porque eu descontei em você uma raiva que não tinha nada a ver, ou eu tratei você de uma maneira grosseira, eu acho que eu te tratei, às vezes o outro nem percebeu, não tratou não, Dani. Eu falo, não, mas eu tô me sentindo mal porque eu acho que eu te tratei de maneira grosseira, então eu queria te pedir desculpa, o que eu queria expressar era isso, isso e isso, meti os pés pelas mãos, né? Isso demonstra maturidade, gente, a gente precisa amadurecer, nós todos, né? O trabalho é contínuo. O amadurecimento nos possibilita compreender as nossas emoções, os nossos sentimentos e expressar tudo com confiança. Eu espero ter ajudado vocês aqui com essas ferramentas e coloquem em prática, me mandem um direct me contando qual foi o resultado.